Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você não me conheça, seja novo por aqui, seja bem-vindos. Meu nome é Flaubert e este é o canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer não resenhas, mas sim breves comentários sobre os últimos filmes, livros e gibis com os quais eu entrei em contato. Pois bem, e estamos aqui agora para registrar o quê? A leitura dessa pequena, grande obra-prima de um cartunista francês contemporâneo chamado Christophe Chaboté. No Brasil, nós já contamos com com as traduções e as edições de 5 das suas obras. Algumas são algumas das suas obras mais famosas e outras, algumas das quais ele acabou de escrever. Que, se não me engano, ele começou a trabalhar como cartunista de 2014 para cá, e mesmo assim, nesses últimos anos, ele vem mantendo o ritmo de produção de um trabalho por ano. E devido à qualidade dos trabalhos dele, é algo que é significativo. Na verdade, essa é só a segunda obra dele que eu já li. Então, assim, eu não tenho grandes comparativos para fazer. Mas, de qualquer forma, eu achei um trabalho fenomenal. Eu estou falando sobre um gibi chamado Henri Désiré Landrum, e repetindo, desse cartunista francês chamado Christophe Chaboté. E ele tem esse formato gigantesco, vou mostrar aqui para vocês. Ele tem assim uma lombada arredondada, capa dura, né, com cartolina assim bem grossa. Ele conta assim com essa guarda, que tem uma cor que combina com o nome dele, do título, né? Uma dessas, um vermelho pantônico, né? Eu não sei exatamente que coloração seria essa. A folha interna, ele é impressa num papel branco, de alta gramatura. Assim, eu não entendo nada de papel, mas assim, tudo que dá para sentir, ele tem assim, a mesma espessura de uma cartolina. Então esse é um papel branco, de alta gramatura, super resistente. Todo o trabalho, ele é em preto e branco, né? E, enfim, né, um trabalho assim, gráfico espetacular. A editora que aqui no Brasil publicou isso aqui tá de parabéns, porque assim, nessa época em que o papel escasseia e cada vez mais as pessoas migram pro tablet, para, enfim, né, para leitores de livros digitais, você ter o prazer de se debruçar sobre uma obra dessa é algo que é incomparável. Então, sobre o que o Henri Désiré Landrum, que é essa obra do Christophe Chaboté, trata? Ela é ambientada no início do século XX, se não me engano, entre 1914 e 1919, e conta a história daquele que talvez seja o assassino mais famoso da França. Ele é uma espécie de barba azul, né, de assassino de mulheres. E, se não me engano, o Charlie Chaplin ele tem um filme no qual ele, não vou dizer que é inspirado nesse assassino, mas ele conta uma história muito parecida. Então, voltando, como a história se passa aqui durante o período da Primeira Guerra Mundial, o Chaboté ele dedica algumas, e o Henri de Landrum, ele serviu ao exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. Então há várias páginas nesse gibi, nessa edição, na qual o Christophe Chaboté se dedica a falar um pouco sobre os traumas e a mortandade na guerra de trincheira, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e ele faz um registro que é muito impactante do dia a dia, do cotidiano dos soldados durante a Primeira Guerra Mundial. Então, se você é um professor de história, ou se você é um jovem estudante e queira se inteirar mais sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as consequências da guerra sobre a sociedade europeia, em especial a francesa, o Henri Désiré Landrum, do Christophe Chaboté, é uma excelente, como é que se diz, fonte de informação sobre o período, apesar de o Chaboté ele não estar aqui muito preocupado com a acurácia histórica, né? Que ele quer apresentar uma boa narrativa de uma versão, como é que eu posso dizer, alternativa, né? Dessa série de assassinatos realizados supostamente pelo Henri Désiré Landrum. Pronto.
E uma outra coisa que chama, então, tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, esse trabalho em preto e branco do Christophe Chabotet, que é impressionante, em especial deixando, porque nós vivemos numa época que as informações são passadas de uma forma muito apressada. E aqui, pelo que deu para compreender, o Christophe Chabotet ele gosta de dar espaços para o seu leitor ele respirar, né? Então há muitas páginas em branco, as passagens de um momento a outro da narrativa permite esse espaço, ou prevê e permite esse espaço reflexivo para o leitor, para ele se inteirar de fato sobre o que está acontecendo aqui. E acho que esse é um ponto de destaque. Outro ponto é o que já citei, da questão do registro aqui gráfico do trauma da guerra de trincheira, né, da Primeira Guerra Mundial. E o ponto 3 é, entre aspas, tem um trabalho aqui de letramento que é excepcional, porque até na escola, alguns meninos, algumas meninas me pediram emprestado para folhear, e uma coisa que chamou a atenção deles é o letramento. Que inicialmente eles disseram, nossa professor, mas é muito difícil de ler, eu não estou conseguindo entender as letras. Aí depois eu comentei com eles que não, isso é proposital, é para simular, né, digamos assim, o que eles não entenderam, né, era para simular a escrita do indivíduo, como se isso fosse páginas de um diário ou de uma carta, de um bilhete, etc, né? Note que simula de fato a caligrafia de alguém, não são letras mecânicas, fruto de datilografia, ou datilogração, ou das teclas de um computador, né? Reflita sobre isso, né? É um efeito proposital criado pelo Christophe Chabotet. Eles notaram essa diferença e acabaram gostando. Eu também gostei. E, por fim, o último detalhe que chamou muita atenção aqui na obra do Chabotet é o registro parisiense, na verdade francês, desse período da Primeira Guerra Mundial, da forma como as pessoas se vestiam, da distribuição dos prédios na cidade, a fachada dos prédios, os ambientes internos, toda a cenografia que ele apresenta nas páginas do Henri Désiré Landru é muito impactante. Você se sente de fato numa galeria de artes. Então eu vou parar aqui para mostrar algumas imagens para vocês terem noção sobre o que eu estou falando. Ele se inicia com o julgamento do Henri Désiré Landru, que ele é acusado do assassinato de 11 mulheres, né? Ele já tinha sido, entre aspas, preso por estelionato e agora ele é acusado do assassinato de 11 mulheres para a partir do assassinato delas conseguir a fortuna, o dinheiro que elas tinham. E daí a história se desenrola. Depois desse julgamento ele pula, entre aspas, para a participação do Landru, né, do Henri Désiré Landru na Segunda Guerra Mundial, Guerra de Trincheiras. Depois ele mostra, entre aspas, algumas das táticas que o Landru utilizava para seduzir essas mulheres. Daí ele corta, entre aspas, para uma versão alternativa, porque o Henri Désiré Landru, durante seu julgamento, em nenhum momento ele se declarou culpado e ele afirmava que ele era, portanto, inocente daquela sequência de crimes, de assassinatos em relação aos quais ele era acusado. E, enfim, de certa forma, o Christophe Chabotet, ele apresenta, entre aspas, uma versão alternativa que justificaria a inocência do Henri Désiré Landru. Aí, repetindo, o Christophe Chabotet ele não tem aqui uma preocupação de ser historicamente rigoroso. Ele quer, na verdade, contar e brincar, né, fantasiar com essas possibilidades do que estaria por trás desse serial killer responsável pelo assassinato de, no mínimo, 11 mulheres. Que é, enfim, um trabalho impactante. Eu não vou falar muito porque é um livro relativamente curto. Ele tem apenas em torno de 144 páginas, né? Enfim, essa foi a leitura do dia. Deixa aqui a recomendação da leitura do Henri Désiré Landru, do Christophe Chabotet.
Na verdade, essa é a quinta obra dele, publicada aqui no Brasil, que lá sai pela editora Pipoca e Nanquim, que tem essa proposta de publicar ao menos um título do Chaboté por ano. O desse ano ainda não saiu, esse aqui, se não me engano, é do ano passado. Eu comprei no ano passado, mas eu parei para ler agora. Enfim, né? Fica aqui o registro da leitura. É um texto altamente recomendável. Agora, ele não é próprio para o público, para crianças, né? Para o público infanto-juvenil, porque ele trata de crimes sexuais, de estelionato, de assassinato, algumas cenas que são extremamente violentas, impactantes. Então, se você é criança, se você é do público infanto-juvenil, essa obra não é para você. Talvez para um adolescente sim, mas para um jovem de talvez 10, 11, 12 anos, fique fora disso. Deixa esse gibi de lado. E se você é adulto, mas tem uma sensibilidade mais aflorada, também deixa esse livro de lado, né? Esse gibi, porque realmente ele exige que você tenha um estômago um pouco mais forte, né? Então, por enquanto é só. E até breve, até o próximo vídeo. E caso você seja novo por aqui e chegou devido a alguma recomendação do YouTube, mas ainda assim gostou das informações, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Estou aqui nesse esforço de até o final do ano postar, deixar aqui no canal pelo menos 200 vídeos. Então daqui a pouco eu chego à minha meta. Então, repetindo, até breve e até o próximo vídeo, até a próxima leitura. Eu vou continuar lendo, só que agora uma outra obra do Christophe Chaboté. Eu vou deixar em suspense sobre qual é esse próximo volume. E até breve.